3 erros que impactam na produtividade no trabalho. 3 erros que impactam na produtividade no trabalho. Meu nome é Alima, sou educadora financeira e neste canal quero apoiar as empresas a reduzir o stress financeiro no seio dos seus colaboradores para que consigam melhorar a performance dos seus trabalhadores, a saúde mental, o clima organizacional e também na produtividade e no foco. Então, por ocasião do mês da Semana do Trabalhador, estamos aqui a fazer estas lives para que te ajude a identificar estes erros financeiros e ajudar as pessoas a perceberem de que se trata e como é que isto pode ser resolvido. Porque, infelizmente, tanto as empresas como os trabalhadores ignoram e isto depois tem impacto de diversas formas na produtividade, no foco, no desempenho dos trabalhadores e, vezes sem conta, as empresas não quantificam, né, a existência desses erros que os seus colaboradores têm estado a viver. Daniela Alberto, podes-me dizer se estás-me a ouvir bem? Há muitas pessoas que têm problemas financeiros e quando têm problemas financeiros ficam tristes ao ponto de não dar-lhes vontade de fazer nada, mesmo de trabalhar. E isto é muito comum. E essa situação, quando acontece, nós às vezes nem partilhamos com as pessoas que são importantes na nossa vida, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com a nossa família. Pura e simplesmente vivemos estes problemas financeiros que temos e ficamos apáticos e ficamos sem vontade de fazer as coisas, inclusive ir trabalhar. Temos muitas pessoas que passam por esse tipo de problemas. Os problemas podem ser dívidas, podem ser falta de soluções para resolver esses mesmos problemas. Então, é por isso que muitas vezes muitas pessoas acham que o dinheiro é um problema pessoal, mas na verdade não é, porque o que acontece fora das empresas muitas vezes é que mesmo que os trabalhadores estejam a enfrentar problemas financeiros, quando entram dentro da empresa e estão preocupados com dívidas, não sabem como pagar as suas contas no final do mês, vivem com um stress constante, não conseguem focar no trabalho. E, sem dúvida, esta situação também acaba afetando o trabalho, né? O local do trabalho, a equipa, a empresa. E, pura e simplesmente, acontece que estamos sempre a ignorar este facto. Achamos que não, o problema financeiro do colaborador é dele, mas sendo que este problema que o trabalhador está a enfrentar acaba impactando também no seu local de trabalho, porque julgam que o problema é só dele. Mas, na verdade, o que acontece é que não é, porque ele, quando entra para o local de trabalho, ele traz também os problemas que ele tem.
E eu já ouvi muitas vezes a dizer que quando vamos para o local de trabalho, deixamos os nossos problemas na porta. Quem é que deixa os problemas na porta? Infelizmente não é bem assim, não é? Nós somos conduzidos por uma mente e por vezes essas nossas mentes impedem-nos, né? Nós às vezes não temos controle sobre ela e vezes sem conta levamos os nossos pensamentos, levamos os nossos problemas também para o local de trabalho. E isto claramente, se os colaboradores levam os problemas para o local de trabalho, isto acaba impactando na produtividade desta empresa, na produtividade do trabalho, na qualidade em que este colaborador que tem problemas financeiros consegue entregar, e mesmo nas decisões, a forma como ele toma as decisões, a forma como ele interage, ele provavelmente tem algum desânimo, não está feliz, então isso pode ter um impacto também no local de trabalho. E se tem um impacto no local de trabalho, o que isso significa? Significa que também acaba tendo um custo para as empresas. Então, os gestores também têm que começar, de facto, a ter mais atenção aos seus colaboradores que enfrentam este tipo de problemas, que estes assuntos não são assuntos só do trabalhador, mas de alguma forma acabam impactando na performance da empresa. Então, dito tudo isto, eu vou passar para o primeiro erro. O primeiro erro é que muitos colaboradores têm dívidas descontroladas. Este é o primeiro erro, né? E quem tem dívidas descontroladas significa que gastou mais do que pôde, ou por um motivo ou outro acabaram perdendo o controle da vida financeira. E essas pessoas que têm dívidas descontroladas, o que acontece é que vivem com medo, estão vezes sem conta a receber chamadas indesejadas, pessoas que ligam a pedir pagamento, e principalmente quando essas dívidas são com agiotas, também acontece com instituições financeiras, mas aquelas que realmente são mais, que incomodam mais, costumam ser aquelas que são fora do sistema financeiro, em que há uma série de pressão que é feita e a pessoa acaba ficando, portanto, tenta resolver, né? Mas como ela não está a fazer um planeamento financeiro, ela não tem apoio para conseguir fazer o controle dessas dívidas, então ela praticamente está sempre, tenta sempre, encontra-se, quando ela está no local de trabalho, ela está sempre distraída, está com ansiedade e falta de concentração. Não sei se vocês em algum momento já estiveram numa situação dessas, ou já viram um colega que estivesse numa situação próxima a esta que eu estou a descrever, porque a pessoa, quando está no local de trabalho, não se concentra e está ansiosa. Isto também acaba impactando no trabalho da equipa, porque a pessoa tem dificuldades de se concentrar no seu trabalho, nas suas metas, naquilo que é esperado dela. E por isso há necessidade, de facto, de começarmos a ter mais atenção sobre estes colaboradores que têm estas dívidas descontroladas, não fazem planeamento. Então, portanto, isto é para dizer que quem está preocupado com dívida não consegue estar presente no local de trabalho. Então,
É aqui que eu reforço que o bem-estar financeiro não é um benefício, é sobre performance, né? Quando a pessoa tem um bem-estar financeiro, tem o seu dinheiro controlado, faz um planeamento, os seus sonhos e objetivos estão alinhados à sua vida, ela começa a ter bem-estar financeiro e isto reflete grandemente na performance da própria empresa. Então, quem é que aqui já esteve perante esta situação de ter dívidas descontroladas ou ter estado na presença de um colega que tem estado a passar por esta situação de dívida e que tem que pagar num determinado dia um determinado montante e por vezes fica sem, não tem ou não, ainda não recebeu, e quando recebe o salário ela se prioriza a pagar as dívidas, e quando o dinheiro acaba ela contrai novas dívidas para conseguir suprir as necessidades do dia a dia até o próximo salário. Então, o segundo erro é a falta de planeamento financeiro. Portanto, onde não há plano, todos fazem o que querem e pura e simplesmente o que acontece é que tu não tens clareza de que é que estás a fazer. Tu recebes o teu salário, pagas as tuas despesas de forma aleatória, a confiar na tua mente, e depois, quando surgem imprevistos, entras em desespero. Quando entras em desespero, o que acontece é que é muito fácil pessoas que estão em desespero, estão desorganizadas, tornarem-se também endividadas. Porque elas, quando não têm um plano, elas vivem de mês a mês, né? Não tem uma rota para elas seguirem. Quando o dinheiro chega na conta delas, elas pura e simplesmente começam a gastar sem realmente priorizar se de facto aquele dinheiro que elas receberam está a cumprir o propósito maior delas, que elas se propuseram, e não só apenas receber o dinheiro e priorizar o pagamento de dívidas, priorizar gastar com despesas da sua casa, com lazer, sem que realmente estejas a olhar para os teus planos de médio e longo prazo. E quando acontece isto para os trabalhadores vivem desta maneira. O que isto significa para as empresas é que essas pessoas normalmente que vivem sem plano, quando surge algum imprevisto, elas vão para as suas empresas e pedem um adiantamento de salário. Ou pedem uma parte do seu salário para fazer face a pequenas despesas devido a esses imprevistos. Então, também o que acontece é o absentismo. Muitas vezes, quando essas pessoas que têm falta de planeamento, normalmente também costumam, em algum momento, estarem ausentes do trabalho. E estão ali, mas também, às vezes elas encontram-se ali no local de trabalho, mas não estão focadas, não estão a produzir. E isto claramente reflete-se na produtividade da empresa. Então, por isso, para dizer que sem planeamento, qualquer imprevisto acaba virando uma crise, né? Uma crise tanto para o colaborador como também para a própria empresa. E quem que já passou por isto, pode interagir comigo aqui nos comentários se já tiveram este segundo erro, que é a falta de planeamento, porque
isto é mais comum do que nós pensamos, porque pensamos que é de fazer amanhã, o meu planeamento eu só vou começar a fazer quando eu ganhar mais dinheiro, mas na verdade o que acontece é que tu tens que tomar sempre essa decisão de fazer planeamento hoje e ajudar também os teus colegas, a vossa equipa, que não negligenciem o pagamento para que realmente elas comecem a beneficiar-se do bem-estar financeiro. Então, o terceiro erro financeiro que muitos colaboradores cometem, que afeta no seu local de trabalho, é o facto de estarem sempre a viverem com stress financeiro. Não sabem gerir o stress financeiro porque, como sabem, o dinheiro não é só sobre dinheiro, mas sim é uma situação emocional. A pessoa vive com medo, vive com ansiedade, tem pressão e acaba afetando tudo. Tanto afeta a sua família, acaba afetando os seus colegas, porque a pessoa está permanentemente a tentar tapar furos, né? O dinheiro não é suficiente, ela está a ser pressionada a ter que gastar mais do que pode e depois às vezes tem que estar a pagar dívidas com juros bastante elevados. Então há necessidade das pessoas começarem a pôr um limite para que realmente não caiam neste erro de viverem o stress financeiro, em que nós temos que estar sempre a pagar contas, gastar mais do que realmente eu ganho. Então isto vai gerar em nós uma necessidade de estarmos sempre à procura de mais dinheiro, sendo que mesmo que nós tenhamos um salário maior ou tenhamos um aumento, o que acontece é que este trabalhador, se não estiver educado, não ter conhecimento, ele vai aumentar o padrão de vida e continuar permanentemente na situação de ter stress financeiro a médio e longo prazo. Então, isso também acaba impactando de forma negativa no seu local de trabalho, porque tu vais ver que ele não há de estar focado no seu trabalho, começa a ficar com uma energia baixa, começa a ter falta de motivação e acaba impactando na empresa como um todo. Então, é por isso que as empresas hoje em dia devem também olhar para esses temas que eu estou aqui a dizer como temas que têm a ver com a produtividade, com foco e com performance das suas equipas, não só a olhar para os indicadores e para aquilo que são as metas que os trabalhadores devem cumprir, mas também como é que eles estão a nível financeiro, que problemas financeiros é que eles carregam e de que forma é que devemos ajudá-los a superar para que realmente isso se reflita nas equipas, né? Reflita na produtividade da equipa, a performance e o bem-estar financeiro seja conjunto, tanto dos trabalhadores, como isso também acaba refletindo na empresa. Então, como é que se resolve esses erros que eu me referi aqui? Então, esses erros, de facto, são resolvidos com conhecimento, são resolvidos com formações, são resolvidos com planeamento, controle de gastos, e é aí que depois tudo muda. Então, há necessidade sempre de sentar e ver realmente quais são as situações que os nossos trabalhadores estão a enfrentar e tentar encontrar as causas e apoiá-los com conhecimento, com planeamento, com formações, porque mesmo que haja possibilidade de podermos aumentar
os salários, aumentar os benefícios para os trabalhadores, mas se elas não tiverem conhecimento suficiente para de facto conseguirem estes aumentos, estes benefícios que as empresas possam dar aos seus trabalhadores, elas não olharem de forma... Elas terão que receber isto como um benefício que realmente vai aumentar valor na sua vida financeira, porque se fizerem esses aumentos de forma aleatória, o que acontece é que os trabalhadores aumentam mais o padrão de vida e acabam ficando mais endividados. Então, é sobre isto que eu estive aqui a falar. São 3 problemas, 3 erros financeiros, né, que afetam os trabalhadores no seu local de trabalho. Então, há que ficarmos mais atentos a isso para que consigamos ajudar as equipas a performarem melhor. Tem aqui um comentário: quero começar do zero, acha sensato entregar todas as minhas economias para adiantamento de compra de uma casa e pagar mensalmente por 6 meses 90% do meu salário e depois por mais 12 anos 7% do meu salário? Esta pergunta aqui entregar todas as suas economias. Eu acho que este tema eu iria fugir muito daquilo que é o tema desta live, mas vou responder assim rapidamente. Primeiro, tu queres fazer um investimento de médio e longo prazo. Primeiro, não podes desfazer das tuas economias, tens de te preparar financeiramente, tens de manter sempre a tua reserva de emergência para teres durante 3 a 6 meses, até 1 ano. E conforme dizes aqui, queres pagar mensalmente 6 meses, 90% do meu salário por 6 meses. Então quer dizer que vais conseguir subsistir com 10% do seu salário por 6 meses. E depois, por mais 12 anos, 7% do meu salário. Eu não sei, Zina, de facto é uma situação que terias que fazer um planeamento financeiro para que de facto te protegesses e fizesse este investimento mais com cautela, não é? E que pudesses de facto não pôr em risco as outras áreas da tua vida, o pagamento das tuas despesas essenciais, a tua vida do dia a dia, porque de facto a casa tem sido um bem duradouro, né? Que tu podes a partir dela não estar, a partir do momento que tu compras a tua casa, praticamente é uma despesa que é uma das despesas que tu acabas não pagando, né? Ou vives na casa e estás a usufruir da casa. Mas é importante que tu te prepares para fazer este tipo de operações, né? Este objetivo. E não podes entregar todas as tuas economias e ficares a zero, porque imagina que amanhã acontece um imprevisto. Como é que tu vais o que vai te acontecer? Pode acontecer um imprevisto, uma questão de saúde, podes perder emprego e depois como é que vais te salvaguardar? Vais fazer uma dívida. Então, tens que realmente analisar bem a tua situação
e ver de que forma tens de planear para fazer as coisas como tem que ser, né? Porque a situação é quando acontecem imprevistos, né? Então vamos rezar para que não te aconteça nada. É uma decisão muito pessoal, né? Se queres fazer um sacrifício para sair de casa, mas alguma questão que te incomoda na casa onde tu estás, talvez se tu puderes até fazer, mas tu não podes dizer que só eu não gostaria de arrendar. Há vezes que vale mais nós estarmos, fazermos as contas, arrendarmos um sítio que até estamos próximo do nosso local de trabalho e conseguimos estar mais disponível, não estamos tanto tempo no tráfego, no trânsito, a ir e a voltar do nosso local de trabalho, conseguimos produzir mais e conseguimos até acumular o dinheiro ao ponto de tu fazeres essas operações de forma mais confortável. Mas pronto, são sacrifícios que as pessoas fazem, são decisões muito pessoais, mas temos que fazer sempre com cautela. Então, hoje falamos aqui de 3 erros que impactam e não tens a possibilidade de... Não consigo mais viver onde vivo, mas tu não tens a possibilidade de alugar um sítio próximo ao teu local de trabalho. Não fica mais barato enquanto te preparas financeiramente, acumulas mais dinheiro e melhoras esse contrato da forma como está. Não tens a certeza que essa casa vai ser... os papéis têm tudo em condições e vão passar para o teu nome. É importante que vejas isso tudo, porque não é só sobre correr, comprar, pagar e se fazer o sacrifício, é sobre ver tudo que está atrás dessa decisão, ver os papéis, se não tem dívidas, que custos adicionais terás com a casa, água, luz, está tudo em condições. Então isso tudo tens que ver, tens que priorizar. Eu entendo que hoje os jovens têm necessidade de terem a sua casa, mas às vezes temos que fazê-lo de forma cautelosa, né? Então, eu trabalho entre esses 2 locais que estás a dizer, são distantes, né? Terás que levar à vontade, acho que 30, 40 minutos no tráfego, a ir e a vir. Então, falamos aqui de 3 erros: dívidas descontroladas, falamos também da falta de planeamento e do stress financeiro. Então, esses foram os 3 erros que falamos aqui. Então, a necessidade tanto dos colaboradores evitarem esses erros, como também as empresas olharem para esses erros que os seus trabalhadores têm estado quando as empresas começarem a ter mais controle, ou pelo menos começarem a olhar de facto esses erros que os seus funcionários fazem de forma diferente, porque isto também impacta na performance da própria empresa e no desempenho dos seus colaboradores. Então, esta é a segunda live, hoje é terça-feira.
Espero que tenham um ótimo dia. Se não tiverem mais questões para mim, tenham... Muito obrigado para aqueles que estiveram aqui comigo. E vamos, de facto, olhar para esses erros e corrigir, e não podemos normalizar essas questões financeiras, como vivermos em stress financeiro, não fazermos o planeamento, acharmos que é normal, é assim. Não. Temos que mudar, porque senão vamos sempre estar a viver de dívida em dívida, e nós pensamos sempre que as coisas irão mudar, mas o que nós temos estado a ver na prática é que de tempos em tempos a situação do mercado não tem estado a ajudar, só tem estado a deteriorar. Então temos que fazer de facto planeamento e tomar decisões bem fundamentadas, para que não fiquemos sempre reféns do stress financeiro. Tenham um ótimo dia, foi bom estar aqui com vocês e até amanhã.